Oi, meu nome é Olivia e eu tenho 14 anos. Você já teve vergonha dos seus pais? Eles te deixaram com vergonha na escola ou fizeram você parecer estúpido na frente dos seus amigos? Eu tive que suportar uma grande zoação com a minha cara. Assista o vídeo até o fim e você vai ver como as crianças às vezes podem ser cruéis. Eu nunca soube quem são meus verdadeiros pais, que me deixaram em um orfanato quando eu era um bebê. Eu morei lá por 14 anos. E eu não posso dizer que foi horrível. Havia muitas pessoas boas e funcionários, eu me sentia muito confortável. Mas ainda assim eu esperava para ser adotada por uma família onde eu teria uma mãe e um pai. Mas isso demorou muito para acontecer. Foi só quando eu fiz 14 que um professor veio até mim e me disse que havia um casal que queria me levar. Eles eram pessoas boas e gentis. Eu estava tão feliz que eu imediatamente concordei em encontrar com eles. Mas o professor avisou que eu poderia ter dificuldade em me acostumar com eles por causa de suas peculiaridades. Eles eram anões. Obviamente eu não me importava com isso e eu concordei com a reunião. Me imaginei com os meus novos pais e estava radiante de felicidade. Quando os vi pela primeira vez no Skype, eles eram tão doces e estavam tão felizes em me ver. Você já realizou seus sonhos? Logo chegou o dia que meus novos pais vieram me buscar. Eu estava muito animada, pode apostar. Afinal de contas, a partir desse dia em diante, uma nova vida começava. Eu não tinha ideia de como era viver em uma família, mas tudo estava prestes a mudar. Eu fiquei esperando por eles no corredor. Eu estava cercada por todos os meus amigos. A gente se despediu e prometemos uns aos outros que a gente ia manter contato. Bem, meus pais chegaram e eu vi duas pessoas muito curtas. Sim, eu sabia que tinha essa condição, nanismo, e claro, eu os vi em fotos e por Skype. Eu tinha certeza que eu estava livre de preconceito, mas de repente eu me senti muito estranha. Notei que todas as crianças olharam com o canto do olho e eu podia ouvi-los rir. Meus pais vieram até mim e disseram que estavam felizes em me ver. Eu estava muito confusa e acabei não respondendo. Quando saí com eles, eu me virei e uma criança não conseguia parar de rir, mesmo o professor pedindo silêncio. Nós viemos para minha nova casa. Meus pais me mostraram tudo e eu realmente gostei de lá. A casa era muito acolhedora, quentinha, com uma bela decoração, simples e uma atmosfera agradável. Eu tinha meu próprio quarto e tinha um grande gramado ao redor da casa. Tinha até um cachorrinho. Meus pais foram muito simpáticos comigo, mas eu não podia olhar para eles sem prestar atenção na peculiaridade deles. Eu estava com medo de que eles sentissem isso. Todos esses pensamentos deixaram meu coração muito pesado e quando fomos jantar eu não consegui comer nenhum pedaço. Meus pais tentaram se comunicar comigo, mas eu respondi com poucas palavras e logo me levantei da mesa e fui para a cama. Eu não conseguia suportar a tensão por mais tempo. No dia seguinte, depois da escola, eu fui pro orfanato, para as crianças, na esperança de obter apoio. Mas quando eu cheguei, eu imediatamente ouvi risadas e senti olhares furiosos para mim. Tentei ignorá-los e apenas falar com eles. No entanto, eles não vieram para conversar. Em vez disso, começaram a me insultar e os meus pais também, e disseram que eles tinham vergonha de falar comigo. Eu fiquei tão chateada. Foram essas pessoas que tinham sido meus amigos por tantos anos? Eu comecei a chorar e disse a eles que eu pensei que éramos amigos, mas eles me mandaram sair. Eu recusei, então um deles veio até mim e me empurrou no ombro. Os outros se juntaram e eles começaram a me empurrar e rir. Eu só fugi deles. Comecei a praguejar por ter concordado em sair com esses pais. Apesar do fato de que eu gostava deles desde o nosso primeiro encontro, eu realmente não queria ir para casa. Fui direto pro meu quarto. Meus pais tentaram falar comigo, mas eu pedi para me deixarem em paz. Eu só deitei e tentei lidar com o que aconteceu hoje. Percebi que essa atitude não combinava comigo. Eu não estava pronta para perder amigos para estranhos, mesmo que fossem tecnicamente meus pais. Eu decidi voltar pro abrigo. Como a minha fuga era improvável de ter sucesso, então eu tinha outro plano. Comecei a fazer de
tudo para que os meus próprios pais me deixassem lá de volta. Eu comecei a matar aulas na escola e quando eu ia, eu errava tudo de propósito e era rude com os professores. Logo, os meus pais começaram a receber reclamações da escola sobre o meu comportamento. Mas eles eram muito pacientes. Mesmo quando eu fiz uma confusão na casa ou até mesmo quebrava alguma coisa, como se fosse acidente, meus pais foram compreensivos e calmamente pediam para ter cuidado. Não importa o quanto eu tentasse, eles não iam ser levados à loucura. Em um ponto, eu pude ouvir eles discutindo que eu só precisava me acostumar com a vida nova. Foi quando eu percebi que meu plano não ia funcionar. Eles eram muito bons para mim. Deveria ter sido bom, mas isso só me deixou mais irritada. Além disso, as crianças do orfanato que foram para a escola comigo já tinham espalhado o boato sobre a minha família. E agora, mesmo na escola, eu não podia dar um passo sem ser ridicularizada. Você já foi intimidado? Então você sabe como eu me senti. Então, eu pensei num novo plano. Agora, é claro, eu me envergonho do que eu fiz. Lembrei que eu vi em um programa de TV onde os funcionários levavam as crianças de uma família desfavorável. Eu decidi fazer o mesmo. Eu anonimamente liguei para a linha de apoio e disse que eu vi os pais baterem e humilharem uma criança perto de um supermercado que ficava perto da minha casa. Eu falei especificamente com uma voz chorosa para eles acreditarem em mim. Eles pediram o endereço e prometeram vir investigar. Eu não acho que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu acho que eu estava ansiosa para voltar para o orfanato em breve e não ser humilhada. Os funcionários do Serviço de Proteção à Criança chegaram no dia seguinte. Meus pais ficaram muito surpresos ao vê-los. Os funcionários disseram que tinham recebido uma denúncia sobre abuso de crianças. Meus pais se desesperaram e juraram que nada tinha acontecido. Por um tempo, os funcionários olharam ao redor da casa e perguntaram aos meus pais sobre suas vidas e escreveram algo em seus cadernos. Comecei a me preocupar de que eles podiam ver através das minhas mentiras. O que eu ganharia com isso? Então, eles vieram até mim e me levaram para outra sala e me perguntaram se eu que tinha feito a denúncia. Eu estava muito preocupada, esqueci tudo que eu disse na época e eu estava falando alguma bobagem e eles ouviram atentamente e anotaram. Então, sem uma palavra, saíram para a sala de estar onde meus pais estavam em pé. Eu vi que mamãe estava chorando e me senti desconfortável. Os funcionários relataram que eles eram obrigados a realizar uma investigação detalhada e abrir um caso. Se eles percebessem que eu estava em perigo, eu poderia ser retirada da família. Eu não esperava isso. Eu pensei que eu estava indo só para ser levado embora. Eu não queria arruinar a vida dos meus pais adotivos. O funcionário me disse para arrumar minhas coisas, mas eu só congelei. Por um lado, meu plano funcionou, mas por outro, será que valeu a pena? Vendo a minha hesitação, os funcionários disseram que se eu tivesse alguma coisa para dizer, era melhor dizer agora. Olhei para os meus pais e percebi que eu não poderia fazer isso. Eu comecei a chorar de vergonha e confessei que eu tinha mentido. Eu implorei para não me punirem por fazer uma falsa queixa, e os funcionários riram e disse que mais cheques seriam necessários. Meus pais acompanharam até a porta os visitantes indesejados. Eu fui até lá. Eles me olharam com surpresa e ressentimento. Meu pai pediu para explicar o que tinha acontecido. Enquanto eu continuava a chorar, eu disse a eles como eu estava sendo intimidada pelos meus amigos do orfanato e colegas na escola porque eles eram anões. Meu pai me disse que não queria ser um fardo para mim e minha vida. Eles só queriam me aceitar em sua família. Eu poderia sair a qualquer momento, eles não iam me prender. Mas então, ele disse que antes de fazer isso, eu tinha que me perguntar o que era mais importante para mim. A oportunidade de encontrar uma família amorosa ou amigos que estavam prontos para rir de mim na primeira oportunidade? Claro, eu sabia o que ele queria dizer. Amigos que se comportavam assim não eram amigos, mas uma família como essa, isso era tudo que eu tinha sonhado toda a minha vida. Como você pode se privar do seu sonho só porque alguém riu de você? Eu fiquei tão envergonhada que eu tinha causado tantos problemas para os meus pais. Eu pedi perdão. Eu espero que eles não guardem rancor
rancor e eu possa corrigir a primeira impressão de mim mesma. Não demorou muito para que eu me sentisse como parte da família e agora eu tô muito feliz que eu fiquei com eles. Se você gostou da história, então deixa um like e se inscreve no canal. Tenha amigos de verdade e não deixe por perto aqueles que viram a cara para você a qualquer momento.